Olá, turminha! Vamos hoje para a atividade de matemática e vamos precisar do livro Aprender Sempre do terceiro ano. Atenção aí para o livro que nós estamos usando neste mês de maio. Hoje nós vamos continuar a nossa sequência Um Dia no Parque de Diversões. Estamos aí acompanhando os quatro amigos que passaram já por vários brinquedos, por várias coisas aí no Parque de Diversões, e vamos hoje para a aula 8, Sequência de Cavalos, página 92. Fiquem atentos aí para a página. E vamos olhar aqui, o que nós vamos aprender hoje na aula 8, Sequência de Cavalos? Nesta aula, vamos verificar quais são as regras que foram utilizadas na construção de duas sequências de figuras. Atenção aqui para as palavras marcadas. Vamos ver regras que foram usadas aí na sequência de figuras. E primeiro, o professor lê aqui com vocês essa comanda, esse começo aqui da nossa atividade, e depois a gente retoma um pouquinho sobre padrão de sequências. Roberta e Bruno foram ver o carrossel do parque e perceberam que os cavalos são pretos com crina verde e brancos com crina rosa. Aqui eu marco a informação para vocês também. Eu quero que, enquanto isso, vocês observem os cavalos que são pretos com crina verde e brancos com crina rosa. Atenção aí. E agora, nós retomamos um pouquinho sobre sequências com essas imagens aqui. Atenção, essas imagens não são do nosso livro Aprender Sempre. O professor pegou essas imagens aí do site Nova Escola como fonte, como referência. E vamos pensar então aqui sobre padrão de sequências. Aqui na primeira imagem, nesse primeiro conjunto de imagens aqui, vocês têm tampinhas com a parte de cima. Aqui vocês observam tampinhas vermelhas e pretas. Atenção! Primeira tampinha vermelha, segunda tampinha preta, terceira tampinha vermelha, quarta tampinha preta. E assim por diante. A outra tampinha vermelha, uma tampinha preta, uma tampinha vermelha, uma tampinha preta, uma tampinha vermelha. E aqui, se essa sequência de tampinhas fosse continuar com esse padrão, a gente saberia que a próxima seria uma tampinha preta. Então, esse é o padrão da sequência. Tampinha vermelha, tampinha preta, tampinha vermelha, tampinha preta. Essa sequência, então, continua desta forma. Esse é o padrão. Mas, professor, o que é padrão? Padrão é uma regra, é aquilo que é comum, aquilo que se repete, aquilo que segue sempre a mesma estratégia, o mesmo raciocínio. Então, aqui, ou segue sempre a mesma ordem. Esse é o padrão. Agora, vamos com outro exemplo aqui dos lápis. Eu tenho, nessas imagens, vocês observam vários lápis, mas olha só aqui a sequência. Um lápis maior, depois um lápis menor, um lápis maior, um lápis menor, um lápis maior, um lápis menor. Nessa sequência aqui, vocês já perceberam o padrão também. O padrão é um lápis maior, um lápis menor, depois um lápis maior, um lápis menor, e assim por diante. Essa é a sequência. Se a gente fosse continuar a sequência aqui, teríamos um lápis maior. Logo aqui, nesta parte, teríamos um lápis maior, o professor tentando aí fazer para vocês. Então, vamos lá, com um último exemplo para a gente esclarecer isso sobre padrão de sequências. Nós temos aqui uma organização de brinquedos. Vamos supor aqui que um menino organizou seus brinquedos na estante e colocou dessa forma aqui. Vocês conseguem já pensar qual é o padrão dessa sequência? Eu tenho bolas, tenho aí monstro, tenho peão. A gente consegue perceber aqui qual é o padrão dessa sequência? Vamos lá, então. Nós temos duas bolas, dois monstros, um peão. Duas bolas, dois monstros, um peão. Ficou claro agora qual é a regra? Vamos lá, então. Duas bolas, dois monstros,
um peão. 2 bolas, 2 monstros e um peão. Esse é o padrão da sequência, aquilo que se repete, aquilo que segue a mesma lógica. Vamos lá, então, aqui para a gente concluir. O padrão da sequência é 2 bolas, 2 monstros e um peão. Logo, na sequência, começamos tudo novamente. 2 bolas, 2 monstros, um peão. Se a gente fosse continuar essa sequência, seria da mesma forma. 2 bolas, 2 monstros e um peão. Ficou aí para vocês, então, para pensar um pouquinho mais sobre padrão de sequências. E agora a gente volta, lembrando que aqui também é da Nova Escola, a gente volta para a nossa página 92 do livro Aprender Sempre, com a nossa sequência de cavalos. Olha só, aqui agora ficou muito mais tranquilo para vocês pensarem e vamos então ler a letra A. Você identifica um padrão na sequência de cavalos desenhada? Se sim, qual deve ser a cor do próximo cavalo? Lembrando que vocês vão sempre observar aqui a sequência de cavalos. Então, 2 perguntas. Você consegue identificar aí um padrão na sequência? E, se vocês identificam um padrão, sim ou não, qual deve ser a cor do próximo cavalo? Atenção que nós temos aí 2 perguntas numa só. B. De que cor deve ser o cavalo que ocupará a 10ª posição nessa sequência? Então, atenção aí, vocês podem, quem conseguir aí pode desenhar embaixo, caso não consiga pensar de outra forma, mas atenção, a 10ª posição, nós já falamos também de posições de sequências numéricas, então vamos lá, vamos pensar que este cavalo está na 1ª posição, este está na 2ª posição, este na 3ª, este na 4ª e este na 5ª. Então, o cavalo que estiver na 10ª posição será o cavalo, então, de número 10. Então, de que cor será o cavalo de número 10? Então, façam aí com toda a atenção. Não esqueçam de conferir as atividades de vocês, façam sempre com muita atenção e até o próximo vídeo.